Boa noite, caros telespectadores, bem-vindos ao mais um Motivação e Sucesso com o professor Marins, todos os domingos aqui na Rede Vida, das 7 às 7h30 da noite. Hoje eu quero responder um e-mail e vou falar de um assunto muito polêmico, mas muito importante, eu acho que para cada um de nós, principalmente pessoas que estão na situação aqui da Elizabeth Scipione Schneider, de Curitiba. Diz ela, professor Marins, vejam que este caso é muito comum. Tenho 32 anos e fui convidada para assumir uma diretoria de uma multinacional. Tenho uma sólida formação, inclusive com pós-graduação por uma universidade europeia. Ocorre que meus subordinados parecem não confiar em mim e vivem fazendo piadinhas comigo o tempo todo, me chamando de mulher bonitinha, de muito jovem, sem experiência no ramo da minha empresa, e me fazem sentir muito mal o tempo todo. Tenho constantemente um profundo sentimento de ignorância, ao mesmo tempo que me acho capaz para o que eu faço. Como relacionar-se com subordinados e mesmo colegas de diretoria que nos fazem nos sentir mal o tempo todo? Minha querida Elizabeth, você está sofrendo de uma coisa que a gente costuma chamar de manipulação. Eu vou explicar o que é isso. O ser humano quer manipular o outro. Quer dizer, o que é manipular o outro? É fazer com que o outro faça aquilo que eu quero. Isso que a gente chama de manipulação, quer dizer, fazer com que o outro faça o que eu quero. E aí eu vou jogando, eu vou manipulando, entendeu? Eu vou criando situações. Veja bem o que eu quero explicar a você, que a gente estuda muito em antropologia. Primeira coisa, numa situação de conflito, porque sempre é uma situação de conflito, veja bem, numa situação de conflito, uma das duas partes vai se sentir desconfortável, ou eu ou você. Qual é o direito que eu tenho? De escolher que você fique desconfortável, não eu. Não é isso? Porque sempre, se há uma situação de confronto, de conflito, uma das duas partes vai ter que se sentir mal. Por que tenho que ser eu? Por que não você? E aí, eu quero dizer da diferença entre o que a gente chama de animais inferiores, um cachorro, um gato, um bicho, um leão, sei lá o quê, e os chamados animais superiores, que é o ser humano, o animal superior. Sabe qual é a diferença? É que numa situação de conflito, o animal inferior, quer dizer, o bicho qualquer, ele tem duas reações. Ou ele foge, ou ele luta. Não é verdade? Em inglês se chama to flight, quer dizer, ou ele voa, ou to fight, ou ele briga. Não é isso? Então, isso pode ver, toda vez que tem um conflito qualquer, o bicho ou corre ou briga. O ser humano não precisa nem fugir, nem brigar. Porque o ser humano é o único animal que tem uma coisa que se chama de habilidade verbal. Ele pode conversar. Ele tem essa habilidade que os outros animais não têm. Então, tem que usar em situação de conflito a sua habilidade verbal, ao invés de lutar, de brigar, de confrontar, e ao invés de fugir. Porque tanto brigando quanto fugindo, a minha situação será de desconforto e não de conforto. Né? E às vezes, a manipulação que as pessoas, que as situações fazem com a gente, fazem realmente você, Elizabeth, ter esse sentimento, que eu já tive muitas vezes. Eu tinha 20 e poucos anos, era diretor de um organismo enorme, junto com as Nações Unidas, e toda vez me faziam me sentir mal, me sentir com esse sentimento que você está falando de ignorância. Então, eu quero dizer uma coisa. Quando que eu percebo, Elizabeth, que eu estou sendo manipulado? Quando é que uma pessoa percebe que alguém está querendo me usar, me manipular? Sabe quando? Quando eu tenho um dos três, ou os três sentimentos que eu vou dizer a você agora. Primeiro, sentimento de culpa. Sabe, quando alguém me faz me sentir culpado. Segundo sentimento, de ignorância, quando alguém
me faz com que eu me sinta ignorante, não sabendo. E terceiro sentimento, ansiedade, medo do futuro. Então é muito comum, sabe o que é sentimento de culpa? O seu subordinado, por exemplo, chegar para você e falar assim, ué, mas você devia ter feito isso, você não fez? Quer dizer, agora eu não sei, como é que nós vamos fazer? Agora a empresa vai ter problemas, quer dizer, então você com aquele sentimento de culpa. Né? Quando o seu cônjuge, seja sua mulher, seu marido, chegam para você e dizem assim, ah, mas eu esperei até agora, ai, gostaria tanto de comer tal coisa, gostaria tanto de... Quer dizer, dá você um sentimento de... Quando um filho chega para você e fala, oi, mãe, oi, pai, você deveria ter feito isso para mim, você deveria ter... Quer dizer, você tem aquele sentimento de culpa, né? Você fica... Toda vez que você tiver um sentimento de culpa, é porque alguém está manipulando você. O segundo sentimento é o sentimento de ignorância. Sabe o que é o sentimento de ignorância? É quando você diz assim, mas você não sabe? Você não é diretor, Elizabeth? A senhora deveria saber. E você fala, puxa, eu deveria mesmo saber, quer dizer, não sei. Sentimento de ignorância. Quando falam assim, olha, mas tal coisa, o senhor quer isso daqui em batch real time? Ou como é? Quer dizer, e você tem aquele sentimento de ignorância. Ah, mas você assinou esse pedido, você tinha que saber que esse pedido... Sentimento de ignorância. Não, mas você... Entendeu? Toda vez que você estiver sentindo um sentimento de culpa, de ignorância, e o terceiro é a ansiedade. Sabe qual é o sentimento de ansiedade que a gente tem? Bom, você que sabe, se quer fazer assim, você faz. Só que o futuro, você sabe como é, né? Amanhã a gente não sabe o que é esse medo do futuro. Não é? Toda vez que estiverem dando a você esse sentimento, e você tiver um sentimento de ansiedade, nesse sentimento, por exemplo, assim, olha, veja bem o que vai acontecer. O senhor que sabe, né? O senhor quer fazer, o senhor está mandando, tudo bem, nós vamos obedecer, só que... Esse sentimento de ansiedade, de medo do futuro. Vamos ver, né, no próximo bloco, de quais são os direitos que o ser humano tem, os direitos que ele tem, para que não seja manipulado. Você tem alguns direitos, né? Direitos que você tem e sobre os quais você tem que assumir responsabilidade, você tem que responder por eles, mas você tem esses direitos. Não é? E que nós vamos ver no bloco seguinte. Mas lembre-se, toda vez que você estiver tendo um dos três, ou os três sentimentos, o que será muito pior, de culpa, de ignorância e de ansiedade, é porque alguém está querendo manipular você. Vamos lá. Então, meus queridos, quais são os 10 mandamentos, vamos chamar assim, né? Os 10 direitos, vamos chamar assim, do ser humano com relação à assertividade, ou seja, com relação a ele não sentir sentimentos de culpa, ansiedade, não é? E ignorância. Vamos lá. O primeiro é o seguinte, gente, está aqui. Primeiro direito. Você tem o direito de julgar os seus próprios pensamentos, emoções e comportamentos e assumir total responsabilidade sobre eles. Sabe o que é isso? Você não é obrigado a ter o comportamento que os outros querem que você tenha, a ter os pensamentos que os outros querem que você tenha, a ter as emoções que os outros querem que você tenha. Só que você tem que assumir responsabilidade sobre isso, mas você não é obrigado. Esse é o primeiro mandamento. Lembre-se disso, às vezes as pessoas querem que você pense como elas pensam, que você tenha as mesmas emoções que elas têm, que você tenha os mesmos pensamentos que elas têm. Você tem o direito de ter os seus pensamentos, as suas emoções e o seu comportamento. E assumir a responsabilidade de responder por isso. Esse é o primeiro, né, o primeiro direito que a gente chama. Segundo direito do ser humano na assertividade, eu queria comentar com vocês. Você tem o direito de não dar nenhuma explicação ou razão pelo seu comportamento, assumindo a responsabilidade por isso. Ou seja, você não é obrigado a estar explicando para todo mundo por que você fez isso, por que eu fiz aquilo, por que eu fiz aquilo, por que... Você não é obrigado. Só que você tem que assumir responsabilidade sobre isso, pelo fato de não dar explicação. Mas você tem o direito. Você não precisa estar explicando para todo mundo, justificando para todo mundo tudo o que você faz. Porque daí as pessoas veem que você é vulnerável e manipulam você.
Este é o segundo direito do ser humano para que não seja manipulado. É direito para isso, hein? Prestem atenção. Terceiro direito. Você tem o direito de julgar se é ou não responsável por encontrar solução aos problemas dos outros. Gente, daí vem as pessoas e colocam em você sentimento de culpa. Ah, porque eu estou com um problema. Ué, mas o que você quer que eu faça? Eu não sou responsável por resolver o seu problema. Você criou o problema. Você resolve o problema. Eu não... Vejam bem o que eu estou querendo dizer. Você tem esse direito. Não é? Se você se sentir com o dever, se você quiser resolver o problema do outro, se você sentir que você é... Aí o problema é seu, mas você tem o direito, não é, de não ser responsável por encontrar a solução ao problema dos outros. É ou não é? Você não tem esse direito? Porque senão todo mundo vai manipular você. Todo mundo vai botar você numa situação de resolver o meu problema. Ah, o problema é que eu moro longe. Mas como é que faz? O problema é que tem greve. Ué, mas tome um táxi, vem a pé, saia antes. Ah, o problema é que... Quer dizer, eu tenho que resolver o seu problema? Este é o terceiro direito. O quarto direito que você tem para não ser manipulado é o seguinte: você tem o direito de mudar de ideia. Você acredita nisso? Mas não é verdade. Ah, mas você tem o direito de mudar. Mudei de ideia. Mas você pensava assim, que dá sentimento de culpa em você, sentimento de ignorância em você. Mas mudando de ideia desse jeito, eu não sei onde é que nós vamos parar. Sentimento de ansiedade. Não é? Você tem o direito, mudei de ideia, realmente mudei. Não é? Então, preste atenção nisso. É o quarto direito. Você tem o direito de mudar de ideia. Quinto direito, gente, para você não ser manipulado. Prestem atenção. Você tem o direito de errar. Você tem direito? Tem. E assumir as consequências do erro que você fez. Preste atenção nisso. Mas que você tem o direito de errar, você não é perfeito. Você tem o direito de errar. Ah, você errou, aquele sentimento de culpa. E a pessoa fica malhando porque você errou. Haha, viu como você... Quer dizer, sabe? Agora vamos... Sentimento de culpa, sentimento de ignorância. Você tinha que saber. Você não tem jeito mesmo. E sentimento... Não é verdade? Quinto. Sexto direito. Preste atenção. Você tem o direito de dizer, eu não sei. Ué, mas você deveria saber. Você não é diretor? Você não é diretora, ô Elizabeth? Como é que você não sabe? Onde já se viu aquele sentimento de culpa, de ignorância, de ansiedade? Se você não sabe, então não sei o que vai ser dessa empresa. Não é verdade? Quer dizer, você tem o direito de dizer, eu não sei. Não sei. Não é? Esse é outro direito. Depois nós vamos ver como é que resolve esses direitos no dia a dia. Né? Veja bem, sétimo mandamento. Você tem o direito de ser independente da boa vontade dos outros para relacionar-se com eles. Isso é muito importante. Ah, o fulano não gosta de mim? Não, mas eu tenho que me relacionar com ele. Eu também não gosto de você. Mas isso não impede que eu me relacione com você profissionalmente. Eu não preciso adorar você para me relacionar. Você tem que mandar o relatório. Ah, você não gosta de mim? Não, mas me manda o relatório. Você não gosta de mim? Não, mas faz aquilo que você tem que fazer. Ah, você não gosta de mim? Mas então vai fazer isso. Quer dizer, eu não sou obrigado a amar as pessoas para me relacionar com elas. Você tem o direito de se relacionar com pessoas que não gostam de você e que você não gosta delas. Só que profissionalmente é isso. Profissionalmente, vamos nos relacionar. Eu não preciso convidar você para ir fazer churrasco na minha casa. Eu não quero. Eu quero, mas profissionalmente você tem esse direito. Né? Preste atenção. Oitavo direito do ser humano para não ser manipulado. Você tem o direito de tomar decisões intuitivas e pouco lógicas, assumindo responsabilidade sobre elas. Ou seja, você tem o direito, não é, de tomar algumas decisões que são, na opinião dos outros, meio ilógicas, mas que você intuiu, que você acha que deveria. E você não tem que ser absolutamente lógico, só que você tem todos esses direitos. Prestem atenção para não dizerem que eu estou falando bobagem. Você tem que assumir a responsabilidade sobre eles. Mas é um direito que você tem, não tem? Você não tem o direito? Mas como é que você tomou? Essa decisão é absurda. Eu achei que devia tomar essa decisão. Tomei a decisão. E assumo a responsabilidade sobre ela. Preste atenção. Nono direito. Preste atenção.
você tem o direito de dizer, eu não entendi. E daí o outro, que está querendo manipular você, fala assim, mas você, é difícil, né? Como é que faz para explicar para a senhora, para o senhor? Eu vou tentar de novo. Você fala, pois é, eu sou difícil de entender, mas eu não entendi. Você tem o direito de dizer, eu não entendi. Não é um direito que você tem? Por mais chefe, diretor que você seja, por mais professor que você tem direito de dizer, eu não entendi. E daí vem o quê? Sentimento de culpa, ignorância e ansiedade. Mas o senhor deveria ter entendido. O senhor não é diretor aqui? O senhor não é o presidente? O senhor não é PhD, como falam às vezes para mim? Eu sou, mas não entendi. Não é isso? Quer dizer, então, é o nono. E 10º e último direito do ser humano. Você tem o direito de ser você, desde que assuma totalmente as consequências. Gente, você tem o direito de ser você. Agora, tem que assumir as consequências. Você tem o direito de não ser manipulado pelos outros. Você tem o direito de não fazer só o que os outros querem. Gente, é ou não é verdade que tem gente que sofre pena? Sabe por quê? Só faz o que os outros querem. Se anula, vive manipulado pelo marido, pelos filhos, pelo patrão, pela mulher, sabe? Pelo cunhado, pela sogra, pela avó, sabe? Pelos amigos. Né, pelos amigos que manipulam em tudo. Você não quer ir buscar minha sogra no aeroporto, sexta-feira, às 7 horas da noite? Mas buscar sua sogra no aeroporto às 7... porque, sabe, eu estou com um probleminha, se você não... Sabe como é a nossa amizade? E você vai buscar a sogra do cara, quer dizer, ele está manipulando você, ele está usando... mas se eu não for, ele vai perder a amizade comigo, a amizade dele vai... Sabe o que vale? Uma pegada de sogra às 7 horas da noite, sexta-feira, no aeroporto. É melhor você perder esse amigo, ele está manipulando você o tempo inteiro, né? Cuidado, né? Cuidado com a manipulação. Agora vamos ver no próximo bloco o seguinte, como é que a gente se safa de situações manipuladoras. É muito interessante. Aguarde um pouco. E agora, meus queridos, eu vou dar a vocês rapidinho, porque esse programa é rápido, 5 técnicas para você se livrar dos manipuladores. Lembre-se, você está sendo manipulado toda vez que você sentir um dos 3 sentimentos, ou os 3. Culpa, ignorância e ansiedade. A primeira técnica, eu vou tentar explicar cada uma delas, é a neblina. Não negue a crítica, apenas repita o que o outro diz, deixando na neblina. O que é uma neblina? Você não enxerga, mas você também não pega. Não é verdade? Você não pega a neblina, mas você não está enxergando. Então o cara fala assim, mas o senhor deveria ter entendido isso. Quer dizer, eu estou com aquele sentimento de ignorância e eu falo, pois é, rapaz, eu deveria ter entendido isso, né? Então, repita para mim. Mas você não vai buscar a minha sogra? Pois é, rapaz, não vou buscar a sua sogra, hein? Né? Você deixa o outro, você repete, quase a mesma coisa, é uma técnica, isso que chama habilidade verbal. Você não deixa a raiva entrar dentro de você, você fala daqui para fora, não é? Então, mas você não deveria, que coisa, eu deveria mesmo, né? Que coisa, rapaz. Então, você, às vezes, a pessoa, mas outro dia fala, mas como você tá gordo, eu vi o sujeito falar, não, mas é que eu fiz, sabe o que você tem que dizer? Fala, pois é, eu sou gordo mesmo, né? Eu também acho que eu estou ficando gordo, rapaz, que coisa esquisita a gente ser gordo, é feio, né? Quer dizer, então, na verdade, você deixa o outro. Por que você vai estar justificando pro outro que você é gordo? Vai estar justificando pro outro que você comeu? Vai estar justificando? Para que justificar? Você não tem nada, você não tem. É direito seu, você é aquilo que você queira ser. Por que você tem que estar justificando tudo? Não é verdade? Então, a primeira técnica é essa, da neblina. Treine isso. Você repita o que o outro falou. É a técnica praticamente. E deixa o outro na neblina. Você não vai? Pois é, rapaz, não vou. O outro fala, mas por que você não vai? Pois é, rapaz, sabe que eu não vou? Né? Isso aí. Segunda técnica, rapidinho. Disco rachado, sabe o que é? Seja persistente e repita insistentemente o que você deseja. Você viu criança? Pai, quero água. Filho, o papai está conversando aqui. Pai, dá água. Filho, o papai está conversando aqui com a visita. Pai, quero água. Filho, dá para você esperar? Pai, dá água. Dá licença, você fala para a visita e não vai dar água? Ele ganhou. Quer dizer, um dos dois tinha que ficar desconfortável. Ou você, ou a criança. A criança não está nem aí. Ela quer água, ela fala que quer água. Então, o que eu estou querendo dizer para você no disco rachado? Repita insistentemente o que você quer. Mas o senhor deveria entender. Pois é, não entendi. Então, repita para mim, por favor. Mas eu já expliquei 2 vezes. Isso, já explicou 2? Então, você vai agora, a terceira vez, por favor, repita para mim.
Não é? Ah, mas você repita insistentemente. Não é? Ah, mas este produto está com defeito, mas acho que o defeito... Pois é, mas então eu queria trocar esse produto. Ah, mas é que a gente nem sempre troca. Pois é, eu sei que nem sempre troca, mas eu queria trocar o produto, então eu vim aqui para trocar o produto. Ah, mas... pois é, então o senhor troca o produto para mim? Quer dizer, repita insistentemente. Isso, disco rachado, quer dizer, repita. Até que a pessoa diz, o senhor é chato, né? Pois é, eu sou meio chato, mas eu vim trocar o produto. Não é isso? Acabou. Porque um dos dois vai se sentir desconfortável. Você quer que você saia e ele ganhe. Porque ele vai ganhar. O tonto foi embora e não trocou o produto. Né? Quem é que ganha? Quem é que vai sentir? E você vai ficar com aquela raiva desgraçada. Deixa o outro com raiva. Não fique você com raiva. Terceira técnica, sabe qual é? Autocrítica. Critique-se a você mesmo antes que o outro faça. Você não deve nada pro outro. Mas o senhor é burro. Você sabe que às vezes eu me acho uma mula, meu. Eu acho que eu sou burro. Eu acho que faltou alguma coisa na minha infância. Repita para mim, por favor, porque eu tenho uma dificuldade de aprender. Não é? Pronto. Você mesmo se criticou. Eu me lembro uma vez, gente, que nós tínhamos um funcionário nosso que fez uma coisa horrorosa. Mas ele cometeu um erro brutal, mas brutal. Um erro que não podia ter cometido. E nós comentamos assim, bom, agora o desgraçado vai chegar aqui, vem com 1000 desculpas, e nós vamos mandar ele embora, e não vai ter jeito mesmo, porque ele não vai... Este subordinado nosso entrou na sala e falou assim, gente, tô pronto aqui para ser mandado embora, porque aquilo que eu fiz, nem um desgraçado faria, quer dizer, só eu mesmo, essa mula para fazer o que eu fiz, eu vim aqui pedir desculpa para vocês e já tô me despedindo, porque eu sei que vocês vão mandar embora mesmo. Sabe o que todos nós falamos, sem perceber? Que é isso, rapaz? Todo mundo erra, rapaz. Que é isso? Larga a mão, quer dizer. Por quê? Ele vinha justificar o quê? E tem gente que é assim, então critique logo você mesmo. Mas a senhora não deveria saber? Pois é, rapaz, eu deveria saber, né? Eu como, que vergonha, você já viu? Quer dizer, eu, diretor...